Aqui na tradução, né, nós vamos ver, como eu sempre faço, vou destacar aí, pega aí o seu caderninho, que eu vou destacando as palavras que sempre caem em textos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha. A Aliança das Nações Unidas de Civilizações, está aqui a sigla, está lançando uma campanha que visa envolver as pessoas ao redor do mundo para faça uma coisa para apoiar a inclusão e a diversidade cultural. Cada um de nós pode fazer uma coisa para diversidade e inclusão. Até mesmo uma coisa pequena, como se tornar uma ação global. Uma coisa pequena pode se tornar uma ação global se todos nós tomarmos parte dela. Então, está aqui esse Connective Even, né, que quer dizer, ele é muito usado, quer dizer até mesmo. O little também é muito presente em textos, que quer dizer pouco. E become, que quer dizer transformar-se ou vir a ser. Também muito presente em textos da língua inglesa. Coisas simples que você pode fazer para celebrar o Dia Mundial para a Diversidade e Desenvolvimento em 21 de março. Opa, olha essa palavra aqui, desenvolvimento. Development, né? Coloque aí no seu glossário pessoal, né? Porque ela é importantíssima, essa palavra, certo? Número 1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. Ou seja, visitar uma exibição de arte ou um museu que é dedicado a outras culturas. Aqui tem muita palavra, né? Que é cognato verdadeiro. Está aqui o development, né? Que eu disse para você colocar lá no seu glossário pessoal, certo? Número 2, leia, né, sobre os grandes pensadores de outras culturas. Palavra read, tem palavra também muito comum, que cai em texto. Great pode ser grande ou pode ser muito importante, né? Só a palavra think é pensar, né? Thinker, com o sufixo er, significa pensador. Esse verbo aqui, né, cai direto, né? Isso aí você tem que saber aí, nem pensar de não saber o verbo pensar, né? Então, coloque aí no seu glossário pessoal. Número 3. Visite um lugar de adoração diferente do seu e participe na celebração. Número 4. Divulgue a sua própria cultura ao redor do mundo. Olha aqui a palavra mundo, né? Cai direto também em texto de língua inglesa. E aprenda sobre outras culturas. Esse verbo também, learn, muito importante, né? Que significa aprender. Explore música, né? Conheça música de uma cultura diferente. Existem milhares de coisas que você pode fazer. Você está participando? Então, aí fez uma pergunta, né? Thousand significa milhares, certo? Então, não deixe de anotar essas palavras que eu estou destacando, porque com certeza você vai precisar delas em outros textos, certo? Bem, aqui a gente terminou o texto relacionado a essa questão. Vemos agora a questão de número 3. Os noticiários destacam acontecimentos diários que estão vinculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é... Então, a gente também não vai ler o texto primeiro, porque o texto não é pequeno, né? Não é pequenininho. Bem, então ele quer saber aí, né, se o acontecimento que fala lá a reportagem é uma ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Então, eu coloquei aqui para você a parte lá do texto, né, que é o título. Depois que incêndio na prisão mata centenas, em Honduras, a ONU adverte sobre superlotação. Então, aqui eu destaquei as palavras blaze, tá aqui a palavra blaze, significa incêndio. Prison, né, que já é um cognato verdadeiro, né, que já aparece muito com a palavra em português, que é prisão. E overcrowding, que é superlotação. Só a palavra crowd, só essa aqui, crowd, é lotado, ok? Overcrowding, né, que ela está acompanhada de um prefixo e de um sufixo, significa superlotação. Over significa excesso, crowd é multidão, abarrotar também. E
e exceder a capacidade de pessoas. Então, essa palavra ela pode ser, né, como várias outras, traduzida de diferentes formas, né, que eu traduzi como superlotação. Então, a questão, ela quer saber qual é a mensagem principal do texto. Todas as vezes que uma questão quiser saber disso, né, o que é o acontecimento reportado, né, o que é o principal que está falando lá. Então, você dá uma olhada no título, se tiver um título. No caso aqui, temos um título, né? Por quê? Porque o texto, o título, ele resume, né, a mensagem principal do texto. Qual é o assunto que está em foco, né? É como uma manchete, certo? Então, ao observar o título da reportagem, fica bem claro que se destaca a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras, né? Então, essa é a nossa opção correta. A letra A de avião, mas a gente vai ver agora por que as outras estão erradas. Questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Bem, embora tenha sido mencionado no texto, a reportagem ela não está destacando ou não está em foco, né, a questão da superlotação de um modo geral, Honduras e também América Latina, mas sim um acontecimento específico em uma determinada prisão. A letra C. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. Nada a ver. O texto não fala de nenhuma morte de oficial das Nações Unidas. O texto apenas diz que um oficial do Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas pediu aos países latino-americanos para resolver o problema de superlotação das prisões. Certo? Então não tem nada a ver com o que ele está dizendo aí na opção. Errado. A letra D. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. Bem, o texto diz que ainda está sendo realizada uma investigação completa. Somente quando terminar essa investigação é que eles vão fazer um relatório e que eles vão ter a causa precisa da morte desses mais de 300 detentos em Honduras. Então, o texto ele não traz a conclusão de relatório nenhum, porque ainda está em andamento, certo? Nem existe ainda esse relatório. Portanto, a opção está errada. E a letra E, causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Bem, o texto diz que está sendo realizada uma investigação, né? Quando for terminada essa investigação, eles vão fazer um relatório. Então, eles não têm a causa precisa, como ele diz aí, né? Causa da morte, né? Eles não têm a causa da morte ainda, certo? Então, portanto, essa opção está errada e, além do mais, não são 12 detentos, né? Não são apenas 12 detentos. Portanto, o gabarito dessa nossa questão é letra A de avião. Vamos então agora destacar as palavras que sempre caem em provas. Aqui no título ele diz: depois que incêndio na prisão mata centenas em Honduras, a ONU adverte sobre superlotação. United Nations, né? UN, sigla cai muito em texto, certo? Significa ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Um oficial do Departamento de Direitos Humanos, Human Rights, hoje, né, today, ele pediu para os países latino-americanos para resolver o problema da superlotação das prisões por causa de um incêndio, incêndio, durante a noite, overnight, né, durante a noite, em uma prisão, jail, né, em Honduras, que matou centenas de presos, aqui, hundreds, centenas. Mas ele foi informado que foi mais de 300 prisioneiros, né, que morreram no incêndio na prisão, localizada no norte da capital de Tegucigalpa, com dezenas de outros que ainda estão desaparecidos e provavelmente mortos, mortos. Então, vá anotando aí essas palavras que eu destaquei, certo? Human Rights, direitos humanos. Essa sigla UN, fire, incêndio, jail, prisão, overnight, durante a noite, ok? Mortos.
Então, essas palavras aí são palavras que fazem parte do vocabulário que cai em diversos textos. Continuando. Antônio Maldonado, assessor de direitos humanos, olha aqui, Human Rights novamente, né? Do Sistema das Nações Unidas em Honduras, disse à rádio da ONU hoje que a superlotação pode ter contribuído para o número de mortos. Mas nós temos de esperar, esperar, até que uma investigação completa seja realizada para que possamos chegar a uma causa precisa, ele disse. É claro que há um problema de superlotação, overcrowding, superlotação, no sistema prisional, né? Sistema prisional. Não apenas nesse país, mas também, novamente, né? Also, in many other prisons in Latin America, em muitas outras prisões na América Latina. Então, olha esse conectivo aqui, importantíssimo. Olha aqui de novo, significa mas. Você vai precisar muito desse conectivo. Coloque aí no seu caderninho. Aqui novamente, né? Ó, se repete aqui várias vezes. Mas, ó, certo? É um conectivo de oposição, né? Ele está falando de uma coisa, aí ele vai falar de algo oposto. Então, ele usa o but. Overcrowding, né? Que é superlotação, aquela palavra que a gente viu em uma das questões. Outro conectivo importantíssimo é o also, que significa também, cai direto em textos, certo? Não deixe de colocar no seu glossário pessoal essa palavrinha also. Significa também. Cai demais em textos de língua inglesa. Esses conectivos, né, que eu for destacando, eles são importantíssimos, certo? Então, aqui terminamos a tradução do nosso texto.